Então, vamos tentar de novo. Eu vou falar um pouquinho, então, do que eu estava falando antes, para a gente tentar deixar tudo num encontro só rapidamente. A gente estava, então, falando que a Vasalisa, que é esse capítulo 13, ele é um capítulo especialmente sobre a nossa intuição. E ela começa com a frase: a intuição é o tesouro da psique da mulher. Quão significativo isso é? E quantas de nós têm problemas com a intuição? Tem dificuldade em ouvir a intuição, tem dificuldade em seguir a intuição. Enfim, tem questões que rondam o tema intuição. Então, ela vai falar bastante de um processo de iniciação, e talvez para quem não está muito familiarizada com a análise junguiana, com os preceitos de Jung, com as simbologias, com as lendas, talvez tenha um pouco de dificuldade de entender o que seria essa iniciação. A gente vai desbravar um pouquinho disso, ela vai falar disso em todas as tarefas, né? Esse capítulo, ele é dividido em tarefas, 9 tarefas, que são as tarefas para a gente conseguir fazer a nossa iniciação, digamos assim, né? Então, como eu estava comentando com vocês antes da gente iniciar aqui a gravação, então estou até com medo de falar de novo a palavra trava, porque bem na hora que eu falei da trava, travou tudo lá. Isso são simbologias, pessoal. Isso são simbologias. Eu quero que vocês usem isso para observar a vida de vocês também. A ideia é a gente pegar todo esse conhecimento, toda essa discussão que a gente está tendo aqui e levar para a nossa vida, certo? Então, isso também é um ponto fundamental e não é por acaso que aconteceu. É para a gente olhar para isso. Percebam quanto na vida de vocês algumas coisas acontecem e parecem coincidências e parecem coisas aleatórias que, na verdade, se ligam e estão querendo apontar para vocês os caminhos. E muitas vezes a gente deixa de ouvir essa voz. Isso também é intuição, isso também é percepção sensorial, é percepção sensitiva. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui também. Então, basicamente, ela fala que a nossa intuição, ela nos ajuda a farejar. Então, isso foi um tema que a gente falou nos outros encontros, né? O quanto que algumas de vocês têm dificuldade em seguir essa intuição, quantas de vocês têm dificuldade em farejar a vida, em usar essa percepção. Só que eu tenho um ponto aqui que eu quero trazer, que ela não está explícita no capítulo, eu já quero trazer logo nesse início para vocês, que foi uma percepção minha, que eu acho relevante pontuar aqui, porque ela fala muito da gente farejar, da gente seguir o instinto, da gente seguir a intuição, da gente conseguir visitar esses lugares da nossa psique que não são claros e não são diretos e não são racionais, mas eu quero apontar uma questão aqui para vocês que é muito comum e que eu vejo muito nos meus atendimentos, principalmente, que é o fato da gente achar que as nossas percepções estão sempre certas. E isso é um lugar perigoso também. A gente achar que tudo é intuição, de que tudo que a gente tem percepção é correto e deve ser seguido. E aí é muito comum a gente cair também em dinâmicas de autossabotagem, de alter ego, de achar que estamos sempre certas, e isso é um lugar bastante perigoso. Quando a gente deixa com que as nossas emoções tomem conta da nossa racionalidade. E esse também não é o caminho. Lembra que eu falei do encontro passado sobre o equilíbrio entre o feminino e o masculino, entre o racional e o sensível e o sentir? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, que tem uma parte que ela traz isso. Mas esse é um primeiro cuidado que eu quero que vocês tomem, porque ao ler esse capítulo, muitas vezes a gente vai ficar bastante empoderadas em relação à nossa intuição, o que é ótimo, que é o serviço a que ele se presta, porém, a gente pode cair na armadilha de achar que todas as nossas percepções, todas as nossas emoções, elas são reais. E aí a gente vai demais para o lado da emoção e perde a racionalidade, perde a noção do que realmente é fato, do que realmente é intuição, do que realmente é sinal e do que é emoção desgovernada, digamos assim, o que é dor inconsciente falando no lugar da intuição, tá? E essa percepção, boa pergunta, Luciana, como saber qual é a diferença? Como saber qual é a diferença? Esse é o trabalho, esse é justamente o trabalho. A gente vai saber à medida que a gente vai trabalhando tudo isso, todos esses passos que ela diz aqui, as tarefas que a gente diz aqui.
à medida que a gente vai se conhecendo mais, que a gente vai se desenvolvendo mais, como na terapia, em grupos de estudo como esse, se questionando exatamente, Camila, perguntando, fazendo perguntas mais do que obtendo respostas. Então, no processo psicoterapêutico, a gente trabalha muito isso. Essa percepção e essa troca, cada uma com a sua terapeuta, vai ajudar também a entender esse caminho, a entender o que é dor inconsciente, descontrolada, desgovernada, e o que é processo intuitivo que pode ser confiável. Esse é o trabalho. Faz sentido para vocês? Esse é o caminho. Beleza. Então, sempre se perguntem, sempre se questionem, mas não se questionem num lugar de, não, isso deve ser coisa da minha cabeça. Não, isso aqui não é racional, então não vale. Não, 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 não. Existe o racional, existe o intuitivo, existe o sensível, e a gente tem que prestar atenção nos dois. Mas sabendo que existe um terceiro elemento, que são nossas dores inconscientes, que levam a distorcer, muitas vezes, as nossas emoções e as nossas percepções, e por isso o processo de acompanhamento é tão importante, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre o conto, né? Sobre o que o conto fala, do que ele se trata, muito rapidamente. Ele é um conto que fala da mãe, né? Uma mãe, a mãe boa demais, que está falecendo e que deixa para a filha uma bonequinha, que é a bonequinha que vai ajudar, digamos assim, ela a seguir a intuição. Na verdade, a bonequinha representa a própria intuição na história, né? Mas é como se fosse... E a coisa de ser uma boneca no conto é muito significativo. A coisa de ser uma boneca é algo palpável, algo fora, algo externo, percebem? Que a boneca representa, para que seja... não sei como é que chama hoje em dia. Bom, mas todo mundo na minha época aqui, né? Mais ou menos. Na época que a gente brincava de pega-pega e tal, tinha o tal do ferrolho, não sei se aqui chamava assim, lá no sul era ferrolho, né? Que era o quê? Não, se quem encostar aqui, né, esse é o ferrolho, não tá valendo. Então, assim, é como se fosse alguma coisa que a gente consegue pegar, que a gente consegue materializar. Então, a boneca representa também esse algo fora que muitas vezes a gente precisa, porque senão fica tudo muito subjetivo e a gente não consegue mensurar, né, aquilo, a gente não consegue perceber que aquilo existe de fato. Então, isso também vai se materializar, por exemplo, até foi significativo pegar um cristal aqui. O que são essas coisas externas que a gente usa como, como base, digamos assim, seja da nossa fé, seja da nossa espiritualidade, seja das nossas próprias crenças, seja as roupas que a gente veste, ela vai falar um pouco disso aqui também em outro aspecto, mas são representações práticas de quem somos, do que acreditamos e daquilo que a gente precisa para materializar algo que está imaterial, né? Então, a bonequinha também é, de certa forma, uma materialização daquilo que está imaterial, que é a nossa intuição. Então, ela consulta a bonequinha fisicamente numa representação de consultar a intuição. A gente consulta um terço, ou uma imagem de santo, ou um cristal, para representar algo também que é imaterial. A gente precisa desse dentro e fora, assim como existe o dentro e fora de nós, nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos e tudo mais, né? Então, tem uma parte ali que eu quero chamar a atenção para vocês, que ela fala assim, se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. A mãe fala isso para a filha, na hora que ela entrega a boneca. E eu achei bastante importante essa parte do não fale a ninguém sobre ela. Por que vocês acham que ela fala isso? Não fale a ninguém sobre ela. A minha percepção, eu quero que vocês vão pensando aí enquanto eu falo, é de que, e isso já aconteceu comigo em algumas vezes, não sei se já aconteceu com vocês. Vocês já tiveram, por acaso, algum insight, alguma intuição muito apurada que aconteceu, e que vocês pensaram, gente, se eu contar isso para alguém, vão achar que eu sou louca? E isso é muito comum. Essa coisa de, cara, isso não é nada racional, mas eu tenho certeza disso. Isso veio como uma intuição. Mas se eu contar isso para alguém, vão achar que eu sou louca. Qual é a única pessoa para a qual a gente deve poder, teoricamente pode, mas muitas vezes, né? Não, infelizmente, mas deve poder falar sobre a bonequinha, sobre a Vasalisa? Qual é a única pessoa que tem que ser 100% confiável e para a qual a gente precisa, inclusive, falar sobre a Vasalisa, não, sobre a boneca, né?
sobre a nossa intuição, sobre essa percepção que parece que a gente é doida? Justamente a nossa terapeuta, a nossa psicóloga, a pessoa que nos acompanha. Se ela não souber disso, a gente não consegue ajuda justamente para diferenciar o que é intuição do que é dor inconsciente aflorando e fazendo a gente se perder na nossa racionalidade. Percebem? Então, esse não falha ninguém sobre ela tem dois pontos aí que eu quero chamar a atenção para vocês. Sim, a gente não deve sair falando, ai, olha, eu tenho certeza disso porque eu tive uma intuição de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso a gente pode guardar pra gente, isso a gente não precisa compartilhar. Porque quando a gente compartilha esse tipo de coisa, o que a gente quer, no fim das contas? A gente quer validação. A gente quer que o outro autorize a nossa intuição. A gente quer uma confirmação de que aquilo é real. E se a gente está precisando de confirmação de que aquilo é real, aquilo já não é mais intuição. A gente não está confiando na nossa intuição. A gente não está confiando na gente. Então, cuidado com isso, esse ponto. E, ao mesmo tempo, esse não falar a ninguém é ninguém que não vai nos ajudar a aflorar a nossa intuição, que não vai nos ajudar a aguçar essa percepção, tá? Então, eu queria deixar isso. Tem muita coisa para falar nesse capítulo, tá, gente? Então, às vezes, eu vou ser um pouco mais sucinta nas coisas, eu vou deixar vocês reverberando aí com as coisas que eu vou trazendo, porque senão não vai dar tempo da gente falar sobre tudo. Então, vamos falar um pouquinho mais da representação do conto. O que a madrasta e as filhas representam, né? Você vê que tem uma parte ali que ela fala, a madrasta e as filhas odiavam a Vasalisa porque ela tinha uma doçura que não parecia deste mundo. E a madrasta e as filhas, lembram? Tudo que está fora está dentro. Então, o conto inteiro, na verdade, Jung vai trabalhar muito com isso, né? Em que os personagens dos nossos sonhos, os personagens dos contos, eles não necessariamente representam fatores externos a nós, e sim internos. Então, a mãe, as filhas, a Baba Yaga, a boneca, o pai, todas essas personagens são partes nossas, são partes da nossa psique. Então, a mãe e as filhas, desculpa, a madrasta, e a mãe boa também, todas elas são partes nossas, que coexistem dentro de nós, e a gente vai falar um pouquinho do quão importante é que a gente tenha todas elas dentro da gente. Uma coisa que eu queria já pontuar, que eu vou trazer aqui para vocês, são as notas de rodapé. Não sei se vocês estão acostumadas a consultarem notas de rodapé dos livros, mas esse livro especificamente, e a gente não tinha falado isso nos últimos encontros, porque eu não tinha achado necessário ainda, mas aqui eu vou trazer algumas notas para vocês que são muito, muito, muito significativas no entendimento geral do capítulo, tá? Então, acostumem-se, de repente, aí atrás, quando vocês verem o númerozinho ali no final da frase, vão lá no final e consultem o que ela diz ali, porque às vezes é coisa muito técnica e às vezes é uma nova percepção que ela traz, tá? Aí, eu queria trazer, não sei se quem percebeu, mas a Lu com certeza percebeu, a Rê também, as pessoas que já são ou foram meus clientes já devem ter feito esse link, mas quem é a Vasalisa? A Vasalisa é a inocente, né? É a famosa boazinha. Vocês perceberam? A Vasalisa é a boazinha, gente. E aí, a gente falou sobre a boazinha no encontro passado, e eu fiquei de pensar, né, para vocês, como é que eu podia entregar esse conteúdo da análise da síndrome da boazinha para vocês. E aí eu vou disponibilizar para vocês todos os encontros do Clube do Livro, de todos os livros que a gente fez, incluindo o da boazinha, pelo preço que eu cobrava mensal lá de manutenção do clube, que era R$49, tá? Então, eu vou conseguir mandar, depois eu mando o link para vocês no grupo, quem tiver interesse, paga uma vez só e tem todos os encontros gravados, tá bom? Pensei que é uma forma honesta de fazer isso, porque, assim, quem estava lá, ou pagava R$49 por mês, para ir acompanhando, né? Mas estava ali ao vivo, tinha a possibilidade de perguntar, de interagir e tal, então tinha esse plus. Como vocês vão receber só gravados, e são vários livros, eu vou deixar esse valor fixo, e aí vocês conseguem adquirir se quiser, tá bom? Mas recomendo muito, tá? Porque eu acho que vai clarear aí essa questão da boazinha para vocês. E aí, como que funciona? Ela fala do processo da consulta à boneca, né? Ao longo do conto, a Vasalisa vai andando e vai consultando a boneca. Ela bota a mão no bolso, ela percebe o movimento da boneca ali.
esse processo de consulta à boneca, ele funciona da mesma forma que a nossa consulta com a nossa intuição. É literalmente, né, uma metáfora ali. E para quem já conhece o Human Design, que é uma das ferramentas que eu uso, já me ouviu falar também da consulta ao centro sacral. O que é o nosso centro sacral? Ele é um centro muito intuitivo. O centro sacral, ele fica mais ou menos na base, que ele é como se fosse o segundo chakra. Se a gente for falar dos 7 chakras principais, para quem está familiarizada com esse contexto dos chakras, é como se ele fosse o chakra sexual, que ele não é necessariamente sexual. Quem entende um pouco mais, vocês podem pesquisar, tá? Mas ele é o chakra muito intuitivo. Então, ele fica mais ou menos no lugar do chakra sexual na análise dos 7 chakras, tá? É porque o Human Design é uma ferramenta que ele trabalha com 9 centros de energia do corpo, ao invés de 7. Então, tem o centro sacral, que é especificamente esse da intuição. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente entende um pouco mais de Human Design, a gente entende que a gente tem uma energia, cada uma de nós tem um tipo de energia, e quem tem uma energia geradora, que é o meu caso, e pode ser provavelmente o caso de muitas de vocês, a gente tem como fundamento o nosso centro sacral. O que ele faz para a gente? Ele nos ajuda justamente a responder a perguntas binárias. E vocês veem que na parte que ela fala ali, como é que ela pergunta para a boneca, por esse caminho ou por aquele? Vou para a direita ou vou para a esquerda? É sim ou é não? São perguntas binárias, normalmente. E esse centro sacral todas nós temos e todas nós podemos usar. As geradoras vão ter um pouco mais de especificidade nesse contexto, mas para vocês vale também, para todo mundo vale. É simplesmente a gente se perguntar assim, ó, vamos por onde é que eu quero morar no mundo? Ao invés de se perguntar assim, onde é que eu quero morar no mundo, são muitas opções, né? A gente fica perdido. O que eu faço? Eu tenho todas infinitas possibilidades. E isso pode deixar a gente muito angustiada algumas vezes. Ao invés disso, a gente precisa se fazer perguntas binárias. Então, aprender a fazer perguntas inteligentes. Eu quero morar na Europa ou nos Estados Unidos? Eu quero morar na praia ou no mato? Eu gosto mais de chuva ou de sol? Calor ou frio? Se a gente aprende a se fazer essas perguntas, a gente tende a ter respostas melhores e ter a nossa intuição falando mais forte. A nossa intuição, ela vai responder mais a perguntas binárias, tá, gente? Então, usem isso a favor de vocês. É sim ou é não? Pensa num fato, pensa numa questão que você tem e pensa sim ou não. É para a direita ou para a esquerda? Isso vai ajudar bastante vocês também a alimentar essa conexão com a intuição, tá? E aí tem um ponto outro muito importante ali do conto também, que ela fala assim, que a Vasalisa, ela seguia o que ela sentia estar emanando da boneca. Não sei se vocês perceberam esse ponto. Tem uma parte ali que ela fala. Ela sentia o que estava vindo da boneca. Ou seja, de novo, não é daqui, não é da racionalidade. É do sentir, é do corpo, ou seja, feminino. Não é do masculino que a gente vai tomar as nossas melhores decisões e que a gente vai conseguir ativar a nossa intuição. Lembrem, existe a racionalidade, sim, ela precisa ser seguida sim, porém a intuição, ela está no campo das emoções, ela está no campo do sentir, que é o campo do feminino. Por isso que se fala muito que nós temos muito mais intuição do que os homens. Porque apesar dos homens terem a energia feminina, isso é eminentemente feminino da mulher. A gente tem mais forte, então saibamos usar também. Ou seja, sentindo, tá? E aí tem uma parte sensacional que eu quero comentar com você e quero deslanchar um pouquinho mais sobre o significado disso. Ela fala assim, a Baba Yaga fala durante o conto. Lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Qual que é o significado que tem por trás disso? A meu ver, tem alguns significados que talvez ela não tenha desmembrado ali no livro tão claramente. Primeiro, que saber é o quê? Saber é racional, certo? Ou seja, saber demais é racional. É racionalidade demais. É o quê? Masculino. Se a gente pensar nas diferenças, né? Então, primeiro, o saber é masculino. Ou seja, racionalidade demais não é uma boa decisão. A outra coisa, tudo tem seu tempo. Ou seja, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo.
existe um tempo para as coisas, um tempo até para o nosso saber, até para as nossas próprias percepções. E a gente precisa saber respeitar esse tempo também, sem essa angústia de ter todas as respostas o tempo inteiro. A dúvida, ela precisa ser sustentada também um pouco. As perguntas precisam vibrar, às vezes, durante um tempo maior. E respeitar esse tempo vai nos ajudar, ao invés de nos dificultar a vida. As perguntas valem mais do que as respostas também. Porque quando ela fala assim, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo, está implícito aí também que o querer saber demais vai te envelhecer. Que não necessariamente a gente precisa saber do racional demais para conseguir viver uma vida leve, uma vida que faça sentido, que seja significativa. Sustentar o não saber, exatamente, Rê. Sustentar o não saber é muito importante. A Maria Socorro falou antes, desculpa, eu não tinha visto a mensagem, aqui dos amuletos. Exato, a parte que eu falei dos cristais, das coisas. A gente precisa, isso faz parte também do feminino. Tá bom? Depois eu vou lendo todas as mensagens de vocês e vou comentando, tá? Então, o que ela promete? O que ela promete com a questão da iniciação? O que promete o processo de iniciação da mulher? Ela vai trazer um pouco de uma promessa aqui, certo? Vocês perceberam? Então, assim, a mulher iniciada, ela vai ter uma vantagem, ela vai ter algo que ela vai ganhar com isso. Então, o que efetivamente promete esse processo de iniciação? E por que vale a pena percorrê-lo? Porque a gente já viu aqui que não é fácil, né? Muitas vezes vai ser custoso, vai ser dolorido, e aí eu vou falar um pouquinho também da dor necessária. Ontem eu até postei no Instagram uma fotinho da página que eu estava voltando ali, que eu falo da dor necessária. E eu já falei isso para vocês no encontro passado, mas a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Ela promete, teoricamente, com a iniciação, de que com a realização dessas tarefas, dessas 9 tarefas que ela vai desmembrar ali para gente, a nossa intuição vai ser reinstalada na nossa psique. E ela vai ser uma ferramenta excepcional com a qual a gente vai poder contar, que antes da iniciação a gente não pode contar, a gente não tem, a gente está só na racionalidade. Então é como se metade da gente estivesse adormecida. Então metade do nosso poder pessoal está adormecido enquanto a gente não passa pelo processo de iniciação e não resgata a nossa intuição. E mais para frente ela vai falar o que acontece culturalmente, na prática, a nossa intuição vai sendo abafada desde a nossa infância. Ela vai sendo suprimida. E isso também faz parte de uma questão cultural maior, de um medo, entre aspas, masculino do poder da psique feminina, né? Isso tudo a gente precisa levar em conta. Então, vamos às tarefas. Esse foi só um preview, assim, de tudo, mas vamos às tarefas que eu acho importante. A primeira tarefa, e a meu ver, talvez seja mais importante, porque e não é à toa, né, que ela é a primeira. Acho que ela tem também uma ordem de tarefas. A gente não consegue executar a nona sem executar a primeira, porque é todo um processo, né? E esse também é o processo de individuação de que Jung fala. É o processo também de autodesenvolvimento e de autoconhecimento. Ele precisa ter os seus passos respeitados. Quando eu falo muito em sessão isso, né, para vocês, quando a gente vai trabalhando as coisas, que a gente não consegue dar 10 degraus ao mesmo tempo. Não dá para pular 10 degraus. A gente tem que ir um por um. A gente precisa respeitar a ordem das coisas. Então, a primeira tarefa é permitir a morte da mãe boa demais. E aqui, ela traz uma percepção que eu achei muito interessante, ela traz uma coisa que pouca gente, quem não estuda psicologia provavelmente não conhece esse termo, que é a mãe suficientemente boa, que ela fala sobre isso ali. Mãe suficientemente boa é um termo de Winnicott, que é um psicanalista, que a gente tem na psicanálise algumas, rapidamente eu acho importante falar isso, a gente tem algumas vertentes, digamos assim, na psicanálise, né? A gente teve Jung, a gente teve Freud, a gente teve Lacan, a gente teve Winnicott, a gente teve Melanie Klein, cada um trouxe a sua contribuição para a psicologia analítica como um todo. Winnicott trazia muito essa, e depois Melanie Klein trabalhou também com esse contexto, da mãe suficientemente boa. E o que é a representação da mãe suficientemente boa? E por que ela precisa existir? E o que acontece quando ela não existe na nossa vida? Tá? A mãe suficientemente boa,
é aquela que não é boa demais, e aí aqui no conto, a mãe da Vasalisa é a mãe boa demais, é a representação da mãe boa demais. É a que não é boa demais, mas é que é minimamente boa para dar aquela criança o que ela precisa para depois também andar pelas próprias pernas e ter uma psique minimamente saudável. E por que ela não pode ser boa demais para isso? Ela vai desbravar isso aqui nesse conto. Porque se ela for boa demais, ela mata o poder pessoal daquele indivíduo. Ela mata, ela corta as pernas daquele indivíduo. E isso vai se desdobrar, isso, se a gente vai olhar para isso, a gente pode olhar para isso no lugar de filhas, e a gente pode olhar no lugar de mães. O quanto que as nossas pernas foram cortadas pelas nossas mães quando elas faziam demais, ou o quanto que elas não foram suficientemente boas para nós. O quanto que faltou também a bonequinha, faltou elas nos darem a bonequinha, faltou elas nos darem o apoio necessário enquanto precisávamos. E o quanto que a gente precisa resgatar isso enquanto adultas maduras hoje. O quão é importante isso, né? Exatamente, dificuldade em lidar com frustrações. A gente está sofrendo, gente, todas nós sofremos ainda hoje, independente da idade que a gente tenha, e eu acredito que isso não acabe nunca, não existe um fim para isso, existe a gente vai diminuindo isso ao longo do nosso caminho, mas a gente ainda sofre impactos da nossa mãe que não foi suficientemente boa ou que foi boa demais, né? Então, olhar para isso é importante. Isso aí eu vou falar também a questão da palavra. A Luciana está falando aqui algumas coisas que a mãe dela dizia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu vou linkar com outro livro para vocês, mas já chegaremos lá, senão eu TDAH aqui, vou botar uma coisa na frente da outra. Vamos por partes. Vamos respeitar o processo dos passos a passo ali, né, que eu falei. Então, vamos lá, a gente tem uma mãe fora e tem uma mãe dentro, né? Tudo aqui que ela vai falar, e da mesma coisa quando a gente falou do Barba Azul, tudo que está fora está dentro, certo? Então, ela vai falar dessa mãe fora, dessa mãe real, e aí, por isso, esse paralelo que eu estou trazendo para vocês, da gente olhar para a nossa mãe e nos olhar como mães também é importante. Mas também a mãe dentro. Então, existe aquela mãe boa demais dentro da nossa psique, e ela precisa morrer para que a Vasalisa possa usar a boneca, ou seja, para que ela possa usar a sua intuição. E aí entra esse paralelo da mãe boa demais fora e da mãe boa demais dentro. Parte nossa precisa morrer para que a gente desbrave a mata no escuro em busca do nosso fogo. É isso que ela está trazendo aqui. E que parte é essa? Essa é a pergunta que cada uma de vocês tem que se fazer. Muitas vezes é a parte que está confortável, a parte que está com medo do escuro, a parte que já está estabelecido aquilo ali, então eu não quero mais nada, eu quero ficar aqui só no que está seguro, no que está minimamente confortável, por mais que esteja doendo, né? Tudo isso a gente precisa visitar. A mãe boa demais, que está dentro da gente, é essa parte também que mantém tudo como está, mesmo que não esteja bom o suficiente. E essa parte nossa precisa morrer para que a gente descubra o fogo que está depois da floresta escura, depois da Baba Yaga. Entendem? Faz sentido para vocês? Então, essa vida, morte e vida, a gente vai falar o livro inteiro sobre ela, né? Bom, essa é a primeira grande tarefa. E aí ela vai... Eu acho que esse capítulo, eu acredito que ela é muito mais explícita do que o capítulo do Barba Azul, no sentido dos ensinamentos. Eu acredito que tenha ficado mais fácil para vocês. Ela vai esmiuçando muito isso. Então, eu não vou ficar me repetindo aqui, tá? Depois, qualquer coisa, se quem tiver pergunta, quiser me mandar no privado também, enfim, fiquem à vontade. Vamos para a segunda tarefa. Segunda tarefa, denunciar a natureza sombria. E aí ela tem uma frase ali que eu achei sensacional. E aí a gente vai falar da boazinha aqui de novo. Ser boazinha não fará a vida florir. Gente, essa frase, a gente tem que gravar ela na nossa mente consciente, muito firmemente. Ser boazinha não fará a vida florir. E lá na Síndrome da Boazinha, no livro A Síndrome da Boazinha, e depois quem for querer as aulas, a gente falou bastante disso lá, eu falo bastante dessa questão. O quanto a gente precisa desvincular aquilo que vem muito da religião, da cultura, dos ensinamentos, de que
quem fizer o bem terá, né? Se você for boa, você só vai ter o bem. Isso não é verdade, gente. A vida não é assim. A vida não é boa para quem é bom. A realidade é essa, e a gente precisa trabalhar um pouco com a realidade, de vez em quando. E outro dia, eu acho até que foi a Luciana que a gente falou em sessão, que a gente precisa entender que tem gente ruim no mundo. Sim, tem gente que é eminentemente ruim. Nem tudo tem um lado bom. Enxergar essa realidade também faz sentido. Também é importante. Para a gente saber se proteger. Ativar também o nosso lado ruim, entre aspas, no sentido de ver a ruindade, ver que a gente só enxerga aquilo que a gente tem dentro da gente. E a gente só enxerga aquilo que a gente quer enxergar. Então, escolhermos enxergar o que não é tão bom dentro de nós é importante para que a gente possa enxergar o que não é tão bom dentro do outro também. Para que a gente saiba se proteger e saia desse lugar da boazinha o tempo todo, porque a boazinha, ela se ferra bastante também, né? Mas não vou entrar na boazinha, senão já estou lá no outro nível, tá? Vamos em frente. Aceitar e incorporar tuas sombras. É isso que fala também de denunciar a natureza sombria. Ela vai falar nessa segunda tarefa da gente conseguir olhar para as nossas sombras com propriedade. Da gente, principalmente, sustentar o desconforto que é olhar para essas sombras. Assim como sustentar o desconforto de olhar para as sombras dos outros. Gente, eu tô cansada de ouvir em processo terapêutico, quando a gente chega no lugar de olhar para a sombra dos outros, principalmente dos nossos pais, quantas de vocês chegam e dizem, não, mas eles fizeram o melhor que eles podiam. Não, mas eles também tiveram uma vida ruim, uma vida difícil e tal. Tá tudo bem, a gente vai chegar lá. Mas essa é é o 10º degrau, não é o primeiro. Para a gente chegar lá com força, com propriedade, e no momento certo, integrando essa percepção de verdade, a gente precisa sustentar os primeiros passos, que é sim enxergar a sombra do outro, sim enxergar a maldade do outro, sim enxergar a dor que o outro causou na gente com as ações dele. Entendem? Não é sobre rechaçar pai e mãe, mas a gente precisa também rechaçar um pouco antes de ter compaixão, entendem? E isso não é só com pai e mãe, isso é com o marido, isso é com a esposa, isso é com o filho, com a filha, com a amiga, com nós mesmas. Porque tudo que tá fora tá dentro. Se a gente não consegue fazer isso com a gente não vai conseguir fazer com o outro. Se a gente não consegue fazer com o outro, a gente não consegue fazer com a gente. E a gente segue andando em círculos, tentando tapar os olhos com véus de ilusão, de que, não, mas as pessoas estão fazendo o seu melhor. Às vezes elas não estão. Às vezes elas não estão. E nem a gente está. E aceitar isso também é importante, tá? Para o nosso processo. Então, ela traz ali também nessa segunda tarefa essa percepção, né, de sustentar o desconforto, desse desagrado que a gente tem ao olhar para as nossas próprias sombras, e também de nos desagradarmos e desagradar ao outro também. E aí vai cair naquilo que eu vivo falando, né? O tempo todo lá nas minhas redes, em sessões para vocês aqui, sustentar o desconforto de desagradar ao outro, principalmente, né? E isso só vai acontecer se a gente sustentar o desconforto de nos desagradar também. Percebe? E aí ela traz a madrasta e as filhas como uma representação do que vem de fora também. Como que vem da cultura, como que vem da família, para falar sobre essa coisa de desagradar. O que aconteceu ali no conto? A Vasalisa está o tempo todo tentando agradar aquela madrasta e as filhas dela. Ela vira escrava, é a coisa da Cinderela, né, da gata borralheira. É um pouco dessa história. Ela vira escrava da madrasta e das filhas, assim como muitas vezes nós viramos escravas da família e da cultura. Como a gente está o tempo todo querendo agradar a família, os amigos, a cultura como um todo. Então, é estabelecido que eu preciso casar, ter filhos, ser uma boa dona de casa, trabalhar fora, porque agora a mulher também trabalha fora, então eu tenho que trabalhar fora também, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo. O quanto que eu sustento o desconforto de desagradar todo mundo nesse contexto? O quanto que eu sustento o desconforto de ir contra a maré? Muitas vezes a gente não sustenta. E isso atrasa muito a nossa evolução, a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, prestem atenção a isso. E aí,
ela traz um paralelo dentro desse contexto, ali na segunda tarefa ainda, que ela fala do excesso de adaptação versus a manutenção da nossa identidade. O quanto que o excesso de adaptação, de agradar ao outro, de ser aquilo que todos esperam, mata a nossa identidade, o quanto que a gente não consegue manter a nossa identidade enquanto a gente está fazendo esse movimento. Percebem? Então, olhar para isso é muito importante. Muitas vezes, eu diria quase todas, tá? Para não ser tão, assim, enfática, vou dizer quase todas as vezes, a gente vai precisar fazer essa escolha. Eu ou o outro. Muitas vezes a gente consegue fazer eu, o outro. Mas muitas vezes não. Muitas vezes a gente vai ter que escolher ou eu ou o outro. Ou o excesso de adaptação ao outro, ou a manutenção da minha identidade. E é aqui que a gente precisa ser firme psiquicamente falando para sustentar o desconforto de desagradar. De abrir mão da adaptação ao outro para manter a nossa identidade e aquilo que realmente vibra o nosso ser, tá? Percebam o quanto que vocês vão precisar fazer essas escolhas. Tragam para a consciência essas escolhas. Não deixem que o inconsciente de vocês faça essas escolhas. Porque o inconsciente está dodói, o inconsciente vai tentar o excesso de adaptação. O inconsciente vai priorizar o outro, vai priorizar a cultura, vai priorizar a família. Por quê? Porque tem dor aí. São as dores sobre as quais eu falo e que eu trabalho, né, no 1 a 1 aí, nos meus processos de acompanhamento. A gente precisa matar essas dores para libertar vocês de conseguir falar não para o outro. Porque senão a gente segue, no inconsciente, a gente vai seguir falando sim para o outro e não para a gente, porque a gente quer ser amada, a gente quer ser atendida, a gente quer tapar os nossos buracos emocionais que vieram lá de trás. Então, fiquem atentas a isso. Tudo são escolhas. E, às vezes, não há como ir e ficar ao mesmo tempo. A gente vai precisar escolher. Exatamente. E lá na frente vai doer bem mais. Vai doer mais. A gente está só empurrando com a barriga a dor. A gente não está se livrando dela. Vamos à terceira tarefa. Mergulhar nas trevas. E aqui, eu acho que foi aqui que eu fiz. Não, acho que foi mais para frente. Mas a gente vai falar disso. Mas isso tem a ver também. Mergulhar nas trevas é a nossa terceira tarefa. E eu até tinha anotado aqui para falar sobre algumas coisas que eu tinha anotado no próprio livro, mas eu estou tentando ser mais rápida, senão eu já estou o resto do dia aqui. Mas depois eu quero que vocês releiam esse capítulo, gente, com atenção, quando puderem, vai ser muito importante, tá? Navegar nas trevas. E sabe o que é legal? Eu quero chamar a atenção para vocês, também não vai dar tempo de eu falar aqui, mas eu quero que vocês releiam. Embaixo de cada tarefa, quando ela fala ali, primeira tarefa tal, segunda tarefa tal, terceira tarefa tal, se vocês puderem só reler essa parte, já vai ser lindo. Ela tem uma parte em negrito ali, que é basicamente quais são o que envolve aquela tarefa, tá? Aquela partezinha em negrito é legal de vocês relerem com essa nova percepção, tá? Então, ali, por exemplo, na terceira tarefa, ela vai falar que as tarefas psíquicas desse estágio são consentir em se aventurar e penetrar no local da iniciação profunda, começar a experimentar o sentimento luminoso novo e aparentemente perigoso de estar imersa no poder intuitivo, aprender a desenvolver a sensibilidade do inconsciente misterioso, enfim, depois que vocês releiam tudo ali. Mas o que é isso? O que ela quer trazer aqui? Vai dar medo. Gente, vai dar medo. Quando a gente começa a voltar para a nossa intuição, quando a gente começa a ativar esse poder de novo, quando a gente começa a entrar nas trevas do inconsciente e resgatar essa intuição, a gente vai ficar amedrontada. Por quê? Porque a gente foi acostumada dentro de um contexto de racionalidade, de masculino, de 1 mais 1 é igual a 2. E a intuição, ela não é matemática. Ela não nos traz essa certeza de que 1 mais 1 é igual a 2, percebem? Então, a gente vai ter que contar com essa insegurança, com essa dificuldade de ter validado aquilo. Que é um pouco do que eu falo, quando a gente vai falar para os outros, a gente quer, na verdade, a validação. A gente precisa ficar com essa insegurança, sustentar esse desconfortinho de não ter certeza 100%, sabe? De não ser uma coisa racional, matemática. Isso faz parte da intuição. Faz parte do processo de reativar a nossa intuição. A não certeza também é lugar, também é um campo que a gente pode sustentar. A gente não precisa ter certeza de tudo o tempo todo, tá?
Então, ela vai falar um pouquinho aqui nessa terceira tarefa sobre navegar nessas trevas, no sentido de confiar. Isso é confiança. E a gente falou, acho, um pouquinho no encontro passado, ou não. Talvez tenha sido em alguma sessão com alguma cliente minha que eu falei muito sobre o que é a fé, né? O que é a fé? O que é a confiança, se não o não ter certeza? O não ver. É isso. É não precisar ter a certeza, mas confiar de que é aquilo ali mesmo. Tá? Então, esse terreno, a gente vai precisar também começar a se sentir um pouco mais confortável nele. No início vai ser mais difícil. Tá? Não ter provas racionais e mesmo assim continuar caminhando. E aí, na quarta tarefa, ela até tô falando assim. Uma coisa importante na terceira tarefa ainda, ela fala como alimentar a intuição, né? Ela vai falar isso mais para frente também. Mas ela fala assim, como alimentar a intuição para que ela seja bem nutrida e responda aos nossos pedidos de que esquadrinhe as cercanias. Nós a alimentamos de vida. Ela se alimenta de vida quando nós prestamos atenção a ela. Ou seja, como é que a gente alimenta a intuição? Alimentando a intuição. Ou seja, confiando nela, ativando ela, perguntando para ela. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essas perguntas, né? A gente pode perguntar antes de dormir e tal. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso que ela fala aqui sobre os sonhos, tá? Mas é assim, prestando atenção a ela, não deixando ela lá na floresta escura, botando luz nela, ativando racionalmente até a intuição, né? Ó, deixa eu perguntar aqui para minha intuição, deixa eu me perguntar, é sim ou é não, fazendo aquelas perguntas binárias que eu falei um pouco antes, tá? Quarta tarefa, encarar a megera selvagem. Nessa quarta tarefa, sobre encarar a megera selvagem, é muito também sobre permitir a efetiva morte da boazinha. É sobre olhar para a mazinha, entre aspas, dentro de nós, e sustentar o desconforto de que ela existe. Sustentar o desconforto de ser um pouco má para os outros também, né? Ou seja, quando a gente começar a sair da síndrome da boazinha, o que vai acontecer? Principalmente na família. Nossa, você não era assim. Nossa, agora não quer mais saber de mim. Nossa, eu não posso contar mais com você. Nossa, mas agora só quer pensar em você, só quer saber de si. Vai acontecer. E sustentar esse desconforto é muito importante. Quem não sustenta esse desconforto, volta para a boazinha. E volta para o ciclo vicioso lá. Então, saber que isso nos espera é muito importante, sustentar isso. Hoje, quando eu estou em processo com alguém que já está mais avançada nesse contexto, né, de dar tchau para a boazinha, a gente comemora em sessão quando isso acontece. A pessoa já chega, não vai acreditar o que aconteceu, Bruna. Fulano falou que nossa, agora você não dá mais para contar com você. Ah, não dá mesmo, é isso. Por quê? Uma frase que eu sempre falo para vocês. As únicas pessoas que não gostarão de você impor limites são aquelas que estão acostumadas a desrespeitá-las. Eu acho que eu falei isso em encontro passado também, não me lembro. As pessoas que vão achar ruim você impor limites são aquelas que estão acostumadas a desrespeitá-las, gente. Fato, observem. Porque se a pessoa te respeita, respeita seus limites, tá, não tem problema você impô-los. Percebe? Então, permitir a morte da boazinha faz parte dessa quarta tarefa. Se tornar um pouco estranha, né? Faz parte. Estranha aos olhos dos outros. Deixar as pessoas perceberem as suas mudanças. Deixar as pessoas sentirem que você não é mais aquela que faz tudo para todo mundo e que está sempre suprindo as expectativas dos outros, que faz parte do processo. Aí ela fala desse excesso de normalidade, né? Que o excesso de normalidade faz com que a gente perca a nossa intuição também. O que é o excesso de normalidade? É o excesso de adaptação, aquilo de, eu fiz tudo aquilo que o meu papel social dizia que eu tinha que fazer. Eu fiz tudo aquilo que meus pais esperavam de mim, que meu chefe esperava de mim, que meu marido esperava de mim, eu fui a boazinha. Isso é a normalidade, no fim. É uma normalidade tóxica, percebem? E a Baba Yaga, ela vai representar esse outro lado que existe na gente, que precisa existir.
para que a gente conquiste as coisas que a gente quer conquistar. E para que a gente conquiste principalmente a nossa liberdade emocional. E aí, essa Baba Yaga, ela vai representar uma coisa ainda maior, que eu costumo chamar, que na verdade um mentor meu de desenvolvimento chama, e eu gosto desse termo, de túnel de dor. O que é o túnel de dor? É justamente aquela parte escura, aquela floresta escura onde está a Baba Yaga, que a gente precisa atravessar para chegar do outro lado, para chegar na luz no fim do túnel, para chegar na liberdade emocional, na liberdade psíquica, na liberdade de todas as formas, emocional, física, financeira, percebem? Esse túnel de dor é o quê? É o enfrentamento das sombras da nossa psique, é o enfrentamento de desagradar ao outro, de não suprir a expectativa, de decepcionar muitas vezes a família, o marido, a amiga. Às vezes, são as escolhas que eu falei, a gente vai precisar escolher. Esse túnel de dor também é representado pela Baba Yaga, enfrentar, olhar para aquela cara feia, sem fugir. Porque pensa, quando a Vasalisa encontra a Baba Yaga e ela descreve a Baba Yaga, não dá vontade de, ai, Deus livre, ser horroroso, eu vou virar minhas costas e vou embora. A gente precisa sustentar, também olhar para essa Baba Yaga, tá? Então, por quê? Daí ela fala ali, né? O que a Baba Yaga representa? Ela se representa, ela tem dois poderes. Ela tem o poder de aniquilação e o poder da força da vida ao mesmo tempo. Assim como esse túnel de dor. Ele vai aniquilar partes nossas que a gente está sustentando para agradar, que a gente está sustentando para se encaixar, que a gente está sustentando na crença inconsciente de que a gente vai ser amada fazendo aquilo. Então, ele vai aniquilar essa parte para, então, nos dar o poder de vida real. A força da vida psíquica e emocional saudável. Entende? Olha o vida, morte e vida aparecendo de novo. Percebem? Aí, ela fala ali na página 111, até eu vou ver, porque eu tenho uma anotação aqui que eu fiz. A boazinha. Ela fala que o excesso de adaptação da mulher boa demais. Ela vai trazer de novo aqui. Ela fala assim: esse excesso de adaptação na mulher boa demais ocorre muitas vezes quando ela tem um medo desesperado de se ver privada dos seus direitos ou de que a considerem desnecessária. Aí eu vou precisar falar sobre isso aqui. Ela não explorou muito isso aqui e eu quero explorar com vocês. O que ela diz aqui? O que é isso? E a gente vai falar bastante da boazinha disso lá, tá? Quando a gente fez o clube do livro da boazinha, eu falei bastante sobre isso lá. Por que a gente entra na cilindra boazinha, gente? Por que no fim a gente sustenta a boazinha? A que ela nos serve? Porque ela nos serve. Se ela não nos servisse, a gente não sustentava. A gente é muito inteligente, psiquicamente falando. Então, o que a mulher boa demais faz? O que a boazinha faz? Ela sustenta justamente esse lugar de ser necessária. Porque enquanto eu estou lá na boazinha, eu estou fazendo tudo para todo mundo, eu estou resolvendo os problemas dos outros, eu estou suprindo a expectativa do outro, eu estou preenchendo um buraco do outro. Eu estou sendo necessária ao outro. E isso automaticamente preenche um buraco meu. Quer saber quem é que tem normalmente esse padrão? As pessoas que têm a dor inconsciente do abandono. Que são normalmente as pessoas que vão trabalhar, sabe aonde? Coincidentemente ou não, na área da saúde. E aí eu me coloco, eu vim para a área da saúde, não foi à toa também. Todo mundo que trabalha na área da saúde, você pode ver, vai investigar um pouquinho mais, você vai ver, tem dor do abandono ali. Por quê? Olha só o sistema inconsciente, como é que ele funciona? Ele funciona assim, ó. Eu me senti desamparada na infância, eu tive buracos emocionais que não foram preenchidos na infância. Então, na vida adulta, eu vou projetar isso nos outros, precisando ser necessária. Porque se eu for necessária, se eu fizer tudo pelo outro, a chance dele me abandonar é mínima. Percebem? Então, a gente faz isso querendo se tornar necessária na vida do outro. E a gente faz isso inconscientemente.
Ah, então se eu trago isso para a consciência, eu curei a dor, eu não vou mais trabalhar na área da saúde? Claro que não, né, gente? Eu posso trabalhar na área da saúde com a consciência de que eu não vou salvar ninguém, de que eu não sou responsável por salvar ninguém e de que eu não posso mais projetar as minhas faltas querendo preencher o vazio do outro. Entende? Com consciência. Eu posso fazer isso com consciência. É isso. Eu vou fazer de um outro lugar. E aí o meu trabalho vai ser 10 vezes melhor. E aí eu vou conseguir realmente ajudar as pessoas e não fazê-las se sentirem necessidade minha. Percebem? É um outro lugar. Então, isso é muito significativo. Dor do abandono está diretamente ligada à síndrome da boazinha. E quando eu falo de dor do abandono, não vou me explorar muito aqui. Eu acho até que no livro da síndrome da boazinha eu explorei mais isso. Mas não necessariamente eu fui abandonada, tá? Para sentir dor do abandono. Muitas vezes, sim, eu tive abandono de pai ou de mãe, ou simplesmente, não abandono físico, mas abandono afetivo, muitas vezes aconteceu. Mas às vezes não. Às vezes foi simplesmente uma falta de algo que eu precisei que meus pais não foram capazes de dar por algum motivo. Então, é muito subjetivo isso, tá? Então, a gente precisa investigar muito. Isso em terapia a gente faz muito, né? Investigar de onde vem aquela dor, para onde vai aquela dor e como supri-la sem projetar no outro, tá? Tá, mas já falei muito da quarta tarefa. É isso. Então, a última coisa da quarta tarefa é sobre o significado da palavra bruxa, que eu quero trazer aqui para vocês, que eu acho importante. Na página 112, ela vai falar ali do significado do termo bruxa, e que hoje é pejorativo, né? Ficou sendo pejorativo, mas que antes era justamente um poder mágico, um poder magístico, né? Então, é a coisa da natureza selvagem, da poder da intuição, do poder de conhecer ervas, de conhecer as coisas que o racional não explica, né? Então, ser bruxa hoje deveria ser um elogio com a percepção que a gente tem. Mas o termo foi colocado num contexto ruim. Por quê? Por conta do medo e do poder que as bruxas têm, do poder que a intuição tem. Então, muito importante a gente olhar para isso. Porque esse ato com a palavra bruxa, ele está lá no nosso inconsciente, gente, de todas nós. Todo mundo que está vivendo hoje, 2025, tem lá no inconsciente um pouco de medo da palavra bruxa e, consequentemente, medo da sua própria intuição, das suas próprias magias internas. E a gente precisa trabalhar isso conscientemente e tirando esse medo com consciência para que a gente possa acessar o nosso real poder. Esse movimento também é um movimento muito importante, tá? Não subestimem o inconsciente de vocês, gente. Isso é uma coisa que eu vou bater muito na tecla aqui. Nunca subestimem o poder do inconsciente de vocês. Visitar esses lugares escuros aí deles, como, por exemplo, isso, assim, essa crença de que ser bruxa é ruim, isso nos afasta da nossa própria intuição, de coisas que são benéficas pra gente, tá? E ela fala um pouquinho aqui dos homens, né? A gente reclama que os homens não nos entendem, mas a gente mesmo não nos entende. E agora eu me lembrei, falando disso aqui para vocês, eu me lembrei do primeiro, eu fiz lá, quando eu comecei no Instagram lá em 2021, eu fiz uma live sobre esse livro em que eu falei um pouquinho disso, assim. O quanto que a gente realmente se entende para querer que o outro nos entenda? Às vezes a gente está cobrando do outro algo que a gente ainda não fez, que a gente ainda não fez. A gente ainda não tem. Às vezes a gente não sabe exatamente bem o que a gente quer, mas a gente quer que o outro saiba. É muito incoerente isso, né? Precisa olhar para isso também. Essa é uma parte da nossa responsabilidade também. Bom, ela fala das parcas aqui, mas ela vai falar mais disso na quinta tarefa. Eu vou trazer isso para vocês que eu acho interessante, tá? Na quinta tarefa, ela fala sobre servir o não racional. Aí ela traz as 3 parcas, que na mitologia grega vai equivaler às moiras. Quem aqui assistiu aquela série do Netflix dos deuses gregos? Como é que chama? Alguém lembra o nome da série? Se alguém lembrar, bota no chat para mim. Tem uma série da Netflix que fala dos deuses gregos, os deuses do Olimpo, que é uma comédia, mas tem muita simbologia, e se vocês tiverem interesse de começar a visitar essa coisa dos deuses gregos, eu sugiro que vocês assistam. É muito interessante. Lá nessa série, as moiras aparecem, elas são 3.
Aqui ela está chamando de parcas, que eu acho que é uma outra mitologia, mas na mitologia grega são as moiras. Basicamente, elas são 3 personalidades, 3 forças psíquicas que falam sobre o ciclo vida, morte e vida. Basicamente, uma tece o fio da vida, a outra distribui o fio da vida e a outra corta o fio da vida. Ou seja, início, meio e fim. Nascimento, vida e morte. Não é a Sandman, Cris. É outra. A Sandman eu não vi, ela também fala disso, né? Essa aí eu não assisti ainda. É uma anterior a Sandman, talvez? Fala também, que legal. Eu vou depois eu boto lá no site para você. Tá? Eu vou olhar e boto lá no grupo para você. Vou lembrar. Você não assistiu? Ai, eu vou botar lá no grupo para você. Eu acho muito legal. Para a gente não perder tempo, eu vou botar lá depois. Então, ela vai falar lá, as moiras aparecem muito na série, e elas são basicamente aquelas. A deusa tríplice trata também, que legal, não conheço também essa. Legal, boa dica. O que acontece? As 3 moiras são o quê? São aquelas forças a quem todo mundo consulta na hora dos maiores desafios. São elas que mandam em tudo, são elas que são as visionárias, são elas que sabem do futuro, são elas que indicam o caminho. Então, é muito interessante. Assistam. Depois eu vou botar lá para vocês. Então, o que isso quer dizer? Existe um ciclo de vida, morte e vida que precisa ser respeitado. E dentro desse ciclo, ela trata a questão de lavar a roupa, né? Ela fala aí da representatividade de lavar a roupa, da Baba Yaga, da Vasalisa, lavar a roupa. Lavar alguma coisa é um ritual de purificação, gente. É uma simbologia muito importante de purificação. E daí vem quem é mais mística, mais gosta dessas coisas assim, sabe que a gente tem uma coisa de limpar a casa, limpar a energia da casa. O que significa limpar a casa? E muitas de vocês que já visitaram essa parte mais mística sabem que depois que a gente limpa fisicamente, passar pano, passar aspirador, limpar a janela, né? Limpar mesmo, fazer a limpeza física, a gente faz a limpeza energética. O que é a limpeza energética? É também esse processo de limpar a energia. Palo santo, incenso, vela, meditação, oração, tudo isso são limpezas também que a gente faz na energia. E a gente precisa fazer isso na nossa psique também. Lavar a nossa psique daquilo que está sujo, porque a gente vai sendo consumida, a gente vai consumindo e sendo consumida por muitas sujeiras no dia a dia. Que sujeiras são essas? São as palavras dos outros que a gente escuta, são as notícias que a gente assiste, são os comentários aos quais a gente está sujeita, são os livros que a gente lê, são aqui o que a gente está fazendo aqui. E aí a gente ser criteriosa com isso é muito importante. Limpar aquilo que não nos serve, para então recolocar aquilo que nos serve. Limpar e depois energizar a casa, percebem? Porque só limpar, o que acontece? Limpei, agora tem um espaço vazio, certo? Eu preciso colocar alguma coisa que energize aquele espaço. Isso serve para casa, isso serve para nossa psique. Então, fazer esse balanço constantemente é muito importante. Da mesma forma que é muito importante a gente limpar a nossa casa constantemente. Eu preciso limpar a psique também. E aí, ela traz aqui uma coisa, isso aqui foi um dos pontos que me pegou, eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que muitas de vocês, se não todas me acompanham no Instagram, estão vendo que eu estou fazendo crochê, né? Crochê chegou na minha vida. E aí, olha como as coisas são maravilhosas, que nada não tem significado. Gente, se a gente souber ler o nosso inconsciente, é muito maravilhoso. Aqui nessa quinta tarefa, ela fala da persona. Não sei se vocês pegaram ali. Mas ela fala da persona. Deixa eu até ver onde é que tá, página 115. Ela fala da persona. Então, a persona é o significante exterior, a manifestação exterior de comando. A persona não é só a máscara que a gente usa, né? Socialmente falando. A persona é aquela parte nossa que está comandando os nossos comportamentos a cada momento. E por isso nós temos várias, e não só uma.
Cada uma delas precisa ser vista e usada com consciência, porque hoje o que acontece? A gente usa inconscientemente. E quanto mais a gente for capaz de atravessar o túnel de dor, visitar todas essas pessoas, a gente mais pode usar cada uma delas a nosso favor, ao invés de fugir delas. Inclusive a Baba Yaga, que é feia, né? A gente tem essas pessoas feias também, mas a gente precisa usá-las. Elas são um pouquinho da mazinha que contrapõe a boazinha, que às vezes precisa ser usada em algumas ocasiões, sim ou não? Precisa. Mas, falando dessa persona, e aí ela tá lá na página 115, se vocês quiserem anotar para revisitar, tá? Ela fala, ali na nota de rodapé 16, ela fala o seguinte: a persona ou máscara é um indicador de hierarquia, virtude, caráter e autoridade. E aí ela fala o que eu já li aqui: a persona é o significante exterior, a manifestação exterior de comando. E aí tem uma nota de rodapé 16. A gente vai na página 531, o que diz a nota de rodapé? Por toda a América Central, La Máscara tem a conotação de que a pessoa aprendeu a união com o espírito retratado tanto na máscara quanto nos trajes espirituais que está usando. Essa identificação com o espírito através das roupas e do adereço do rosto desapareceu quase completamente na sociedade ocidental. No entanto, fiar e tecer são meios de se convidar um espírito ou de ser animada por ele. Há sérios indícios de que a arte de fiar e de tecer teriam sido, outrora, práticas religiosas empregadas para ensinar os ciclos da vida, da morte e para além delas. E aí volta para as moiras que eu falei, lembra? Tecer, distribuir e cortar. Tecer a vida, gente. E não é muito significativo que nossas avós, bisavós e mulheres ancestrais eram muito mais ligadas às artes manuais, ao crochê, ao tricô, ao ponto cruz, ao bordado. O que elas estavam fazendo? Tá vendo como o nosso inconsciente é muito sábio, que às vezes a gente não precisa estar consciente das coisas. Inconscientemente, a gente executa tarefas que fazem aquilo que precisa ser feito. Aqui me pegou num lugar muito forte, porque o crochê é tecer, né? Ai, que delícia, Rê, te despertou vontade. Vai tecer, vai fazer alguma coisa. É muito maravilhoso, gente. Eu tô, assim, encantada, porque eu também estou em processo, assim como todas vocês, né? Estamos sempre, o tempo todo, para sempre nesse processo de autodesenvolvimento. E o crochê ter aparecido na minha vida e ter ficado num lugar, e estar preenchendo um lugar importante para mim, de tecer algo maior, é muito interessante. E sendo bem até rasa, falando na superfície do que é esse tecer, eu digo para vocês, enquanto eu estou tecendo, o que eu estou desenvolvendo ali? Sendo bem rasa. Paciência, presença, porque se eu erro um ponto, eu tenho que voltar. Eu tenho que prestar atenção. Quando eu erro, o que acontece? Eu volto. O que acontece? Olha só, se eu erro, eu volto os degraus. Eu tenho que refazer aquilo ali. Então, errar também faz parte da vida, né? Eu estou criando, eu estou usando a criatividade, a força do feminino. Eu aprendi um ponto, mas eu quero testar outro. Eu desbravo também o não sabido. Eu ando por esse terreno de descobrir coisas novas, de fazer mesmo sem saber exatamente como. Percebem quanta coisa está envolvida nisso? Então, não subestimem, gente. E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla com as minhas clientes. Vai ter um hobby, vai fazer alguma coisa, né? Vai ser ociosa, vai fazer alguma coisa que não tenha utilidade prática. Vai passar o tempo fazendo nada. Tudo isso o inconsciente também podendo trabalhar. Porque se a gente não dá esse tempo, o inconsciente não faz a parte dele. Aí tudo tem que ser consciente, aí fica muito pesado. Não dá para a gente estar o tempo todo na racionalidade, o tempo todo no consciente. Sim, o nosso trabalho é trazer do inconsciente para o consciente para trabalhar, mas tem coisas que não precisam. Tem coisas que só fazer um crochê vai resolver. Eu prometo para vocês. Então, testem mais. Quem não tem esse hábito das artes, né, dos hobbies, experimente. Vocês não vão se arrepender, tá?
Bom, aí ela fala das lavagens de roupas, e ela fala uma frase aqui, eu não sei se é aqui. A mulher sábia mantém seu ambiente psíquico organizado. Ela consegue isso mantendo a cabeça limpa, mantendo um local limpo para seu trabalho e se dedicando a completar suas ideias e projetos. E manter a cabeça limpa faz parte de manter a cabeça limpa o hobby, a ociosidade, o tempo de descanso, que é o que eu sempre bato na tecla, que é o feminino ativo, gente, tá? E aí ela tem uma nota de rodapé aqui. Eu até tinha anotado a nota 17 também, mas acho que eu pulei ela. Mas vamos nessa aqui. 531. A 17 era sobre as personas, que ela fala que é bom ter muitas personas, colecioná-las, costurar algumas, recolhê-las à medida que avançamos na vida. Quando vamos envelhecendo cada vez mais, com uma coleção dessas à nossa disposição, descobrimos que podemos ser qualquer coisa a qualquer hora que desejemos. Que é um pouco do que eu falei, né? Quando a gente tem consciência das pessoas, a gente usa elas a nosso favor. Quando a gente não tem, a gente está sendo refém inconsciente delas. Mas essa nota de rodapé 18, que ela fala aqui sobre a mulher sábia, manter o ambiente psíquico organizado, ela fala o seguinte: para funcionar organicamente, basta simplificar, aproximar-se mais das sensações e dos sentimentos, em vez de intelectualizar. Às vezes ajuda, como costumava dizer um colega meu falecido, pensar em termos que seriam compreendidos por uma criança inteligente de 10 anos de idade. O que ela quer dizer com isso aqui? O sentir faz parte. Nem tudo precisa ser racionalizado, intelectualizado, sabe? Isso que a gente está fazendo aqui é intelectualizar. Isso que a gente está fazendo aqui é racionalizar. Mas a gente está fazendo por um propósito específico. A gente está fazendo para treinar vocês, treinar a parte sensorial, a parte sensível, a parte feminina, a parte sensitiva, para que ela possa começar a trabalhar por si só, sem que vocês precisem levar tudo para intelectualização e racionalidade depois, percebem? Esse é o movimento. Bom, então tudo isso faz parte, a contemplação, né? E aí ela fala aqui, tempo de contemplação, artes, psicanálise, tudo isso faz parte, o tecer, né? Ter um hobby, uma arte manual, tudo isso faz parte de manter esse ambiente psíquico organizado. Não é só na racionalidade. Aí eu anotei aqui sobre isso, mas eu acho que eu já antecipei essa coisa do equilíbrio entre feminino e masculino, né? Isso vai nos ajudar no equilíbrio feminino e masculino, sobre o qual a gente já falou. Limpar o racional, já falei. Ai, ela fala da parte da cozinha e também me pegou num lugar. Não sei quem de vocês gosta de cozinhar ou não, mas ela traz muito essa coisa da cozinha, né? Ela fala que para cozinhar para Yaga, daremos um jeito para que nossa vida criativa tenha um fogo constante e aquecê-la. Então, ela fala da importância de acender o fogo, de mexer a panela, né? O quanto o cozinhar também é representativo, assim como o tecer, né? Por quê? No cozinhar, a gente espera o tempo das coisas, a gente ativa nossos 5 sentidos, né? O cheiro, a visão, a gente está olhando para a comida, a gente está sentindo o cheiro, o paladar, a gente escuta o barulhinho da fervura. Tudo isso está sendo também ativado, todos os sentidos, o sentir está sendo ativado. E aí eu vou trazer uma percepção minha, porque eu nunca fui da cozinha, não sou, eu falo que não gosto de cozinhar, mas ao mesmo tempo, quando eu vou fazer alguma coisa, eu faço com atenção, com carinho, com afeto. Mas talvez eu tenha fugido a minha vida inteira da cozinha, por quê? Porque ela me coloca em contato com um desenvolvimento psíquico mais aprofundado. E não à toa eu conheci uma pessoa esse ano, que é o meu atual namorado, que ama cozinhar, que é um cozinheiro de mão cheia. Olha que interessante. A vida vai proporcionando para gente, quando a gente está pronta para acessar algo psíquico, as pessoas certas, os ambientes certos, os acontecimentos certos. Só que a gente precisa saber usar. Podia ser só uma cozinha legal, mas é muito mais que isso. É uma pessoa que está ali disponível para me fazer visitar lugares que eu preciso visitar para me desenvolver.
Eu quero que vocês comecem a usar essa percepção na vida de vocês, gente. É muito sensacional quando você consegue perceber essas nuances da vida. Então, ela vai falar do fogo e tal, já são 10 da manhã e eu tô aqui ainda, Senhor amado. Vamos para a sexta tarefa e daí a gente encerra. E a gente fala do resto depois. Ela fala, só mais uma coisa, os ciclos da mulher, eu anotei aqui na quinta tarefa. Aqui, ó. Na página 117, ela vai falar assim: os ciclos das mulheres, de acordo com as tarefas de Vasalisa, são os seguintes: limpar nosso pensamento, renovando nossos valores com regularidade. Isso é muito importante. Eu incentivo vocês a fazerem. Em algumas sessões, com algumas clientes minhas, a gente faz esse trabalho de revisitar os nossos valores. Quais são os meus valores? Às vezes a gente precisa se reperguntar isso, né? Fazer essa pergunta de novo. Eliminar da nossa psique as insignificâncias, varrê-las, purificar nossos estados de pensamento e sentimento com regularidade. Isso a gente faz num processo analítico, num processo terapêutico, com acompanhamento e nos colocando ativamente nesse processo. Deixa eu ver aqui o que não me serve mais, deixa eu ver o que ainda me serve, o que precisa se transformar, né? Isso é importante. Acender a fogueira criativa e cozinhar ideias num ritmo sistemático e, especialmente, cozinhar muito para alimentar o relacionamento entre nós mesmos e a natureza selvagem. Acho que nem preciso comentar isso aqui, né? Vocês pescaram, né? Acho que esse é o cerejinha do bolo dessa quinta tarefa. Então, os ciclos são muito importantes. E vamos até a última tarefa de hoje, porque aí eu travei, daí eu não consegui mais, e a gente vou continuar, vou enfrentar esse túnel, e na próxima a gente continua junto com o Manauí. A sexta tarefa fala de separar isso daquilo. Separar isso daquilo. Aprender a discriminar meticulosamente, a separar as coisas umas das outras com o melhor discernimento. Aprender a fazer distinções sutis. E aí a gente volta para o início do nosso encontro, quando eu falei da importância de distinguir o que é intuição do que é dor psíquica inconsciente gritando. Olha só que importante. E aí, a gente falou, né, sobre ser uma tarefa difícil, como fazer isso. Esse é o trabalho, gente. Esse é um trabalho constante e é um trabalho muito engrandecedor, um trabalho que vale muito a pena, que a gente precisa aprender a fazer constantemente. Aprender a separar o joio do trigo, o milho bom do milho ruim, a semente de papoula do estrume, né? Observar o poder do inconsciente e como ele funciona, mesmo quando o ego não está familiarizado. Aprender mais sobre a vida e a morte. E aí, foi aí que eu travei, eu acho, que é um ponto importante, assim, para mim, que eu acho muito relevante. Sempre que a gente se depara com um dilema na nossa vida, a gente se depara com essa tarefa aqui, de separar o joio do trigo, de entender o que é bom do que é ruim, o que é isso, o que é aquilo, para que lado eu vou, é sim ou é não. Né? Essas perguntas, elas começam a se aflorar mais. É aquele momento que a gente só tem perguntas, mas a gente não tem respostas para muitas coisas, né? Faço isso ou aquilo? Vou por esse caminho ou por aquele outro? O que eu faço? É nessa hora que a gente costuma gritar para fora, querendo que o outro responda para a gente. Querendo que alguma divindade maravilhosa venha nos dar a resposta. Às vezes a própria psicóloga, né? Por que você não pode me responder? Para que caminho eu vou? Esse é um momento muito importante, muito relevante. É o momento da gente sustentar também esse desconforto de não ter a resposta. E deixar esperar o tempo da coisa maturar. É ir dormir. Ela fala aqui, né? Jung falava muito sobre isso, assim. Ele acreditava que os sonhos nos traziam, muitas vezes, caminhos e respostas que no acordado a gente não teria. Então, às vezes, se fazer perguntas antes de dormir, perguntas binárias, ir dormir e deixar essa pergunta no ar, pode ajudar muito a gente. Quem aí nunca teve uma resposta ao acordar depois de dormir? Pô, agora ficou mais clara alguma coisa, né? Não necessariamente uma resposta pronta, mas uma clareza. Isso é muito importante. Saber distinguir uma coisa da outra. Por exemplo, ela cita aqui, né? Distinguir um amor verdadeiro do falso.
uma vida revigorante de uma vida desperdiçada. A gente só vai conseguir fazer isso se a gente ativar a nossa intuição, gente. Não vai vir a resposta pronta. Não vem do outro, não vem do externo, vem do interno, da nossa intuição. E por isso a gente precisa desse processo de iniciação. E aqui eu vou confidenciar aqui com vocês por que aqui eu travei. Porque para a gente fazer isso, o que a gente precisa? Eu já falei aqui, lá atrás eu falei, nesse encontro. A gente precisa confiar. Confiar em quê? Na gente mesma. A gente precisa confiar na gente mesma. A gente precisa confiar que não é o outro que vai dizer o que é certo e o que é errado. A gente precisa confiar que não é a racionalidade. A gente precisa confiar naquilo que os olhos não podem ver. E principalmente na gente mesma. É um processo de ativar o nosso poder pessoal. E é um processo que eu venho fazendo, eu, Bruna, pessoa física, né, ao longo da minha vida, principalmente nos últimos anos, e que ainda precisa ser alimentado. E aí é a trava que eu falo, que eu falei, acho que eu falei antes da gravação, e vou compartilhar então aqui para quem não estava, que eu travei nessa tarefa, e aí quando eu estava contando que eu tinha travado nessa tarefa, e que eu não tinha conseguido ir adiante, e portanto eu tinha tomado a decisão de respeitar o meu processo, e falar das próximas tarefas no próximo encontro junto com o Manauí, o vídeo travou, a gravação travou e eu não consegui mais continuar. Isso é simbologia, gente. Isso é o nosso inconsciente mostrando, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, você tá certo, é esse o caminho. Para aí, olha para isso. Então, quando as coisas travarem na vida de vocês, não é um convite à desistência, é um convite para olhar com mais carinho, com mais atenção, com mais luz para aquilo que está inconsciente ainda e que precisa ser visitado. Beleza? Porque sem isso a gente não consegue distinguir uma coisa da outra. A gente não consegue distinguir um amor verdadeiro do falso, a gente não consegue distinguir uma vida revigorante de uma desesperançosa, de uma desperdiçada, desculpa. Olha aí, ó. O ato falho. Por quê? Porque uma vida desperdiçada é uma vida desesperançosa quando a gente perde a esperança de que há luz no fim do túnel. Entendem? E aí, eu vou falar a última coisa para a gente encerrar, porque isso é muito importante. Eu sei que para algumas de vocês vai fazer muito, muito, muito sentido. Que na página 120, eu nem falei sobre remédio e veneno, vou deixar isso aí para vocês quando relerem. Anotem aí, remédio e veneno, a diferença do remédio para o veneno. Vocês vão revisitar isso na página 119. É uma coisa que ela não traz claramente, mas se você for se aprofundar, você vai trabalhar isso também. Na página 120, e aí também isso foi uma das coisas que mudou para mim, que eu travei, porque é uma coisa que eu preciso revisitar, e quem me conhece sabe, ela fala sobre plantas. Ela traz ali, na página 120, a metáfora de cuidar do jardim. Dela fala assim, qualquer coisa que pode... Não, antes disso ela fala, às vezes, com o objetivo de aproximar uma mulher da natureza, da vida, morte e vida, eu lhe peço que cuide de um jardim. Seja ele psíquico, seja ele de lama, estrume e verdura, bem como de todas as coisas que cercam, ajudam e atacam. Que ele representa a psique selvagem. O jardim é um vínculo concreto com a vida e a morte. Aí mais a já fala, qualquer coisa que possa acontecer a um jardim pode acontecer à alma e à psique. Excesso de água, falta de água, pragas, calor, tempestades, enchentes, invasões, milagres, ressecamento, reverdecimento, bênçãos, cura. E aí, isso é muito significativo. Eu sempre falei, quem me acompanha no Instagram também sabe, recentemente eu postei, que eu tenho uma dificuldade extrema em manter plantas vivas. E o que acontece quando a planta morre? Eu me frustro. E aí eu acho que eu não tenho jeito para a planta. Mas, até hoje, eu nunca desisti. Esse livro é incrível. Oh, que bom que está fazendo sentido a análise.
Eu nunca desisti. Você também não tem? Aí, Maria do Socorro, olha lá, isso é pra gente, então, ó. O que acontece? Eu não consigo manter as plantas vivas. Mas eu nunca desisto. Elas morrem e eu vou lá e compro outra. E eu tento de novo. E a última que eu comprei faz o quê? 2, 3 semanas, foi uma 11 horas, uma florzinha 11 horas. Que é uma muito significativo isso também. Agora eu tô falando, tô me dando conta. O que é a planta 11 horas? Não sei quem conhece. Ela é uma plantinha que tem flor. E todos os dias as flores se abrem no início da manhã e se fecham no fim da tarde. Se abrem e se fecham diariamente. Elas dormem e elas acordam. Olha o ciclo vida, morte e vida acontecendo. Por enquanto ela está viva. E o que aconteceu? O que eu percebi aqui ao ler isso aqui? No meu caso específico, é falta de água. Maria Socorro, você pode pensar como é que você mata as suas? O que acontece nas suas plantas? Abandono, secura também, não corto, não podo, não sei exatamente a hora de podar, ou de deixar crescer, ou de trocar de vaso, acho que não respeito os ciclos, não observo. Olha aí, não respeita os ciclos. É. Isso quer dizer, isso está muito ligado à tua psique. Então, tô sabendo. A Aina está falando aqui que a Aina é uma jardineira de mão cheia. E depois a gente vai falar sobre isso. Mas o que acontece? Olha para isso, olha para quanto você não está sabendo respeitar os seus ciclos, o quanto que você está deixando secar, o quanto que está faltando água nesses processos todos que a gente discutiu aqui hoje. Eu cheguei nesse lugar e por isso eu travei. O quanto que está faltando água para os meus processos, para a confiança em mim mesma, para aquilo que eu preciso tecer mais, por quanto que eu preciso olhar mais para as minhas sombras, entende? Falta água, falta colocar ali atenção e seguir os processos, e alimentar os processos. Então, para cada uma de vocês, isso vai fazer sentido de um jeito diferente. Estou dando um exemplo aqui meu, né, que reverberou aí, mas que visitem isso dentro de vocês. Tudo é simbologia, gente. A gente pode usar isso a nosso favor, tá? Bom, eu vou parar por aqui. Maria de Socorro, vou deixar você falar. Quem quiser, Maria de Socorro quer falar, né? Olha, Não? agora Ah. já pode Não, eu falar? achei que você tinha. Pode falar, pode falar. Vou deixar você falando e eu vou lendo o chat e daí eu já volto. Tá. Só um adendo a essa coisa da planta. Minha mãe tinha muito jeito com planta, ela sempre tinha um cantinho, não de flores e de jardim e tal, a gente nunca teve jardim, de pobreza e tal, mas aí ela cultivava tomate, coentro, alecrim, sempre tinha uma coisa de ervas, sempre foi muito ligada a manjericão, ervas de chás. E, assim, ela fazia, eu só jogo no quintal e cresce. E ela tinha muito disso e gostava muito de cuidar. E encomendava um rapaz para trazer as terras. Aí eu não sei se por um tempo eu quis muito esse distanciamento dos hábitos da minha mãe. Eu não sou sobre trabalho, passei em concurso, eu vou fazer outra coisa. Né? E o quanto esse distanciamento fez com que eu talvez me afastasse dessa arte, desse manejo, né? que ela tinha. E eu, talvez por uma recusa inconsciente, recusava. É exatamente isso. Olha só, isso é muito significativo. O que aconteceu aí? Você tinha discordâncias em relação à sua mãe. E aí, toda vez que a gente discorda dos nossos pais, a gente se afasta emocionalmente deles. E aí, o que acontece? Ou a gente repete coisas que eles fizeram que a gente julga, ou a gente vai para o outro extremo. A gente rechaça parte deles. E quando a gente rechaça parte deles, o que a gente está fazendo? Está rechaçando parte nossa, porque afinal nós somos eles. E aí você perde uma parte importante de você, da sua psique, da sua alma, que poderia te ajudar na tua vida, porque você rechaçou parte da sua mãe. Você sabe como é importante a gente trabalhar, gente, essas coisas? Principalmente o nosso relacionamento com pai e mãe. Porque é isso. O que é isso? E tô vendo aqui as respostas de vocês, a Lu falando que esquece, né? Esquece que ela existe, a planta, no caso. Eu gostei dessa questão aqui da Madre Teresa de Calcutá, Luciano, já vou falar sobre isso. Então,
E aí, né, eu tô aqui ouvindo a nossa reunião e cuidando das minhas plantas ao mesmo tempo. Olha que maravilhoso. Isso é muito significativo, gente. Todas as coisas que estão fora estão dentro. Lembrem sempre disso. Então, as plantas fora, elas vão se comportar como vocês estão dentro. Então, por que tem existir isso que a gente fala assim, tem mulher que tem mão para cozinha e mulher que não tem. Tem mulher que tem mão para planta e que não tem. Não é que a pessoa tem mão. Ela só está externalizando aquilo que está dentro. Ou seja, os processos psíquicos dela, algumas têm mais organizados, outras mais desorganizados. Então todo mundo que cuida de planta é bem desenvolvido e 100% maravilhoso. Não, não é sobre isso, né? É sobre parte sua que já está sendo organizada, enquanto outra, por isso que uma cozinha, uma cozinha bem, a outra cuida de planta bem, a outra faz as duas coisas bem, mas não, os relacionamentos estão ruins, né? A gente vai olhar, cada uma de nós vai ter os seus pontos de trabalho e os seus pontos desenvolvidos. E o que acontece? Então eu já sou boa com planta, não preciso mais cuidá-las. O que vai acontecer? Elas vão morrer. Por isso que é um processo contínuo, percebe? Que a gente precisa estar o tempo todo alimentando, o tempo todo aguando, o tempo todo cuidando. Então é muito significativo isso. Pois é, são plantas que você ama, né, Maria do Socorro? Eu tô vendo aqui sua mensagem. Sempre que ela pegava molhos para mim, hortelã, alecrim, olha que delícia. É isso. Não é que, né, o resultado era bom, mas o que você rechaçava era o anterior, o passo anterior, né? Sobre a questão da Madre Teresa de Calcutá, que a Luciana botou aqui, a Madre Teresa de Calcutá era uma mulher boa demais, ela enfrentava os padres. Gente, a gente precisa diferenciar a bondade com a boazinha, tá? Ser boazinha não necessariamente é ser bondosa, e ser bondosa não necessariamente é ser boazinha. Quando a gente fala da boazinha, pensem assim, ó, todas nós temos uma boazinha dentro de nós, assim, que é a vasalisa. A gente tem a vasalisa, mas a gente também tem a Baba Yaga, e a gente também tem a madrasta, também tem as filhas da madrasta, também tem o pai, entendem? Tudo isso são representações da nossa psique interna. Não existe uma coisa só. Então, quando a gente fala da mãe boa demais, porque você está falando aqui, Luciana, da mulher boa demais. Não existe uma mulher boa demais. Existe a parte da nossa psique que é a mãe boa demais. Essa representação. Que não é a mesma da vasalisa. Percebe que a mãe boa demais, ela é boa demais, mas a boazinha na história é a vasalisa? O que a mãe boa demais fez? Ela deu a bonequinha para que a vasalisa pudesse ter o apoio que ela precisava quando essa mãe boa demais fosse embora. O que aconteceu ali? A morte da mãe boa demais. A mãe boa demais morreu. E ela sabia que ela ia morrer. Assim como nós, no mundo externo, precisamos saber que, como mãe, precisamos morrer para os nossos filhos. Entendem? E esse é o processo que muitas de nós não sustentamos. Quem é mãe aí sabe o que eu estou falando. Por quê? Porque dói? Por quê? Porque a gente vai ser desnecessária. E aí, como a gente tem uma dor dentro da gente, a gente não quer ser desnecessária. Então, tudo interligado? É sobre isso. É sobre olhar para todas as nossas partes, sem colocar uma tarja, eu sou isso. Eu sou boa. Eu sou má. Eu sou isso. Não, não é. Nós temos todas dentro de nós. E olhar para todas faz parte, usá-las com propriedade. É sobre isso. Tá bom, gente? Eu vou abrir para quem quiser falar, são 10h20 agora. Fiquem à vontade para comentar, se quiserem trazer alguma percepção. Eu quero saber o que vocês acharam do encontro de hoje, o que vocês acharam do capítulo, como que isso chegou aí para vocês, se está fazendo sentido. Sim, tem bastante que processar, mas quem quiser já dividir as primeiras percepções, eu vou adorar ouvir vocês. Oi, Bruna. Olá, mulheres. Oi. A segunda leitura que eu estou fazendo do Mulheres Correm com os Lobos, e esse capítulo, e dessa vez, a primeira vez já entrei em vários processos, mas dessa vez foi bem intenso. É como se fosse a chave para minha intuição aflorar, e foi... Só que aí ela trouxe muitas questões, assim, e foi muito interessante.
eu dei um valor pro meu filho e falei, compra suas roupas. E ele foi e comprou as roupas dele, só que ele comprou roupas totalmente diferentes do que eu comprava para ele, do que eu entendia que era bom para ele. E me trouxe um desconforto tão grande, mas tão grande, e eu precisei olhar para esse lugar. E aí me veio a questão de que eu não sou mais necessária, que está na hora do meu filho aos 17 anos começar a fazer as próprias escolhas. E veio exatamente para o lugar da dor, porque para eu ter a atenção dos meus pais são narcísicos, né? Para eu ter a atenção dos meus pais, eu tinha que ser boazinha. Então, eu tinha que ser boazinha, eu tinha que ser salvador, eu tinha que ser, eu tinha que cumprir certas expectativas. Então, eu, eu me permiti entrar nesse lugar das emoções, porque elas vieram e vieram com bastante força, as emoções que eu sentia com eles, vieram. E aí, nesse mesmo dia, eu tive um sonho que eu estava no mar, e aí a mulher tentava sair do mar, não conseguia. Quem tirou ela do mar foi a parte dela masculina. E, e aí eu entrei em relação com aquele sonho e veio, vão vir, né? Várias coisas vão acontecer para que você não resolva através da emoção. E naquele dia vieram várias situações que antes eu entrava no padrão emocional e a forma de resposta reativa que eu aprendi com meus pais. Então foi muito legal, porque me levou para o lugar da boazinha, me levou para o lugar de olhar para minhas emoções, questionar minhas emoções, trazer, me permitir sentir, mas não responder a partir do que eu estou sentindo. Me trouxe o lugar de aceitar o desconforto de não ser necessária. Me veio também padrões, assim, sobre o amor romântico, que não combina comigo. Então, eu tinha um lugar com amor romântico, que foi a cultura que me ensinou, né? Então, a mulher tem que colocar o homem como centro da sua vida, o filho como centro da sua vida, e não ela no centro da sua vida. Então, eu comecei eu já tô com isso há um tempo, né? Que não é meu lugar. Que meu lugar são meus sonhos, são meus hobbies, e eu tenho feito isso. E então foi olhar para esse lugar cultural que não me pertence, foi olhar para esse lugar de quem eu sou dentro de uma relação que o lugar casal heteronormativo não encaixa comigo. Então eu comecei a quebrar lugares. E, por fim, me desvincular de padrões familiares e familiares que queriam que eu fosse boazinha. Então, para mim, por exemplo, hoje que eu tenho hobbies, que eu tenho tempo para mim, que eu tenho tempo de descanso, que eu tenho. E aí, familiares querem me ligar, querem atenção naquele momento, eu falei: olha, vamos marcar um horário, vamos marcar um horário. Isso foi tão pesado para duas que elas começaram a interpretar. Você está agindo assim comigo porque eu sou como uma paciente para você. Ou você está agindo assim comigo por causa de outros familiares que te feriram. Então começaram a me ferir, ultrapassar meu lugar. Então, por isso, como você não quer contato conosco, nós vamos nos afastar. Cada uma no seu tempo falou a mesma coisa. E ali eu falei, respeito vocês. Eu respeito a necessidade de vocês se afastarem, porque quem eu sou fere o limite de vocês. Mas eu não permito e não aceito que vocês digam quem eu sou e por que eu tô agindo assim. Então foram várias quebras. E é interessante que quando você fez a leitura, eu tô quebrando em cada um dos passos. E o que aconteceu na sexta-feira? Ontem foi que eu fiquei doente. Eu acho que meu corpo não conseguiu sustentar tudo isso, porque eu tô quebrando o ser boa, tô quebrando o ser necessário, tô quebrando lugares que disseram que eu deveria ser, tô virando, minha mãe ligou para mim agora, não posso te atender, né? Então, assim, um monte de lugares, assim, uma coisa que aconteceu comigo na infância, cada um dos meus irmãos, a gente foi separado, né? Porque depois eu entendi em terapia
que é isso que uma mãe narcisista faz. Mantém cada um para todos, para ela ser o centro. E eu comecei a questionar esse lugar. Falei, por que eu tô assim com as minhas irmãs? E no final de semana passada, eu conversei com uma e a gente se conversou. A outra, a gente tá marcando para conversar também. Então, foram muitas ações depois dessa leitura. E aí, meu corpo não aguentou. Na sexta-feira. Então, assim, esse capítulo, para mim, ele é muito importante porque ele conversou com o meu inconsciente e parece que foi, vai, só vai. E é isso. Muito legal, Camila. Obrigada por compartilhar. Tem muita coisa legal. Olha, dava para falar mais 1 hora só desse teu comentário aqui. Mas eu juro que eu vou ser muito sucinta, mas eu quero trazer algumas percepções aqui muito importantes. Primeiro, é exatamente isso. É isso que acontece quando a gente começa a se desenvolver psiquicamente, emocionalmente, quando a gente começa a se libertar emocionalmente falando, principalmente, tá? E ela fala que em algum momento, talvez eu não tenha trazido, porque é muita coisa, mas do processo de luto pelo qual a gente precisa passar também ao longo desse processo. Luto das pessoas que vão se afastar, luto da percepção de quem somos para o outro, que vai morrer. Vários lutos vão acontecer, né? Então, passar por eles também faz parte. Essa coisa de você ter ficado doente, gente, isso acontece muito. O corpo, nosso corpo, é a extensão da nossa alma, da nossa psique, das nossas emoções. Então, sempre que a gente fica doente, é literalmente algo interno que ainda não tá conseguindo sustentar parte do nosso movimento, parte do nosso desenvolvimento. Mas não é ruim, não precisa ser ruim. Pode ser bom no sentido de a gente olhar, peraí, tem até um livrinho que eu adoro e eu uso muito nas sessões, que é o da Louise Hay, que é Cure Seu Corpo, que é um livro sobre psicossomática, né? Ela fala, garganta tem a ver com tal emoção, estômago, dor de cabeça, né? Pra gente conseguir ter uma noção de que cada doença fala por si só. E ela pode nos fornecer também uma clareza de onde é que está o buraquinho que ainda precisa ser olhado, sabe? Então, por exemplo, eu tenho muita enxaqueca, então o que isso quer dizer? O que eu não estou sustentando aqui, que o meu corpo está sentindo? Eu tenho dor de estômago, eu fico gripada, enfim. Às vezes é só um mal-estar mesmo, sei lá, porque mal agora, não é uma coisa específica, mas é porque o corpo não está sustentando a expansão da psique. Acontece muito, é muito comum. Tá? E visitar esses lugares e passar por esse processo também faz parte, né? Tá tudo bem. É o momento de parar, é o momento de se recolher. O que é a doença, se não um momento muito... A única certeza que você pode ter quando fica doente é momento de me recolher. Uhum. De parar o fazer e só estar. Ficar com aquilo, né? Sustentar o tempo do corpo absorver aquilo que precisa ser absorvido. Então, isso é muito significativo. E aí, por último, que eu quero falar, que eu quero pontuar aqui, que é uma coisa que também é um assunto muito profundo, muito complexo, mas eu quero acender uma luz aqui para vocês. Você trouxe, né, no início do seu comentário, que você tem pais narcísicos, e aí você comentou da mãe narcisista. Hoje, a psicologia, graças a Deus, ela está muito popular, né, e ela está muito acessível a todo mundo, isso eu acho ótimo, mas também tem muitos conceitos que foram popularizados, talvez, de uma maneira um pouco superficial, tá? O que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que a sua mãe não é narcisista, ou que seu pai não é, enfim, mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente, lembra que eu falei da gente botar a tarja em quem nós somos? Eu sou isso, eu sou aquilo, que a gente não pode fazer isso porque somos muitas coisas. Da mesma forma que isso funciona para a gente, funciona para outro. Tudo que está dentro está fora, o que está fora está dentro. O narcisismo e as atitudes e comportamentos narcísicos, eles são coisas diferentes de um diagnóstico de narcisista, né? De transtorno de personalidade narcisista. Todos nós temos comportamentos narcisistas. Todos nós temos comportamentos narcísicos, em menor ou maior grau. Isso é implícito do ser humano. O que é o narcisismo? É o senso do eu ser mais importante que o outro. E percebem que a gente precisa disso? É uma coisa que eu incentivo muito vocês a fazerem, inclusive, se priorizarem.
né? Mas qual é a grande diferença do narcisista para a pessoa que tem alguns comportamentos narcísicos saudáveis, digamos assim? A diferença é, eu não penso só em mim, eu penso em mim e também no outro. Ou seja, eu até dei esse exemplo esses dias em sessão. Eu tô no meu carro comendo um chocolate e eu tô sem lixinho no meu carro. Daí, acabou, eu fiquei com o papel na mão. Ah, esse papel vai ficar sujo no meu carro. Ah, eu vou jogar pela janela, daí eu me livro do lixo e tá resolvido o meu problema. Esse é um comportamento narcísico. Agora, se eu parar... Não, se eu jogar na rua, aí entra um pensamento de segunda ordem. O que vai acontecer se eu tomar essa atitude? Se eu jogar na rua, eu vou sujar a rua, alguém vai ter que limpar, a rua vai ficar suja, pode entupir bueiro, né? Não, então eu vou fazer o quê? Eu vou segurar o meu papel, assim que eu achar um lixo, eu vou botar no lixo. Eu estou dando um exemplo básico para vocês entenderem que o primeiro pensamento é sempre me livrar do papel. Eu quero resolver o meu problema. Mas aí eu tenho que ser capaz, e isso é uma construção que faz parte, que cresce lá na nossa infância, uma construção do pensamento de segunda ordem e do pensamento do coletivo, não só de mim. Eu preciso pensar o que vai acontecer, qual é a melhor forma de me livrar daquele papel para resolver o meu problema sem, no entanto, impactar o outro. Certo? O que acontece com a pessoa que é narcisista? Ela não consegue ter essa capinha, é uma coisa muito inconsciente, ela não consegue ter essa borda de que existe o outro, de que existe o coletivo, entende? Agora, isso também é característica que veio de uma dor inconsciente dela. Uhum. E aí tem um ponto muito relevante, que talvez você nunca tenha, ou talvez tenha parado para pensar, mas eu quero trazer. Todo filho de narcisistas é um pouco narcisista também. E aí entra a coisa de você ter se visto desnecessária para o seu filho, quanto isso te pegou. Porque a gente tende a replicar, e por isso precisa de muita consciência, de muito trabalho de desenvolvimento, de muito autoconhecimento, para que a gente consiga travar na gente esses comportamentos que vão acontecer automaticamente, porque a gente viveu aquilo ali. Então a tendência da gente replicar é muito alta, entende? Então a gente precisa o quê? Trazer para o consciente, tá, peraí, minha mãe tem esse comportamento que foi prejudicial para mim, eu tenho que tomar muito cuidado para não replicar. Então, talvez seja uma peça a mais no teu trabalho, tomar esse cuidado de não replicar comportamentos que foram disfuncionais para você, porque a tendência é essa. Então, olhar para isso desse lugar de você é parte disso também. Você é metade mãe, metade pai. Seu pai é sua mãe. Ela saiu do encontro. Bom, se a minha mãe e meu pai eu enxergo eles com comportamentos narcísicos, eu tenho que olhar 10 vezes mais ainda para mim. Porque a chance de eu replicar isso é muito alta. Percebem? Muito cuidado com essas tarjas que a gente coloca na gente e nos outros. E, obviamente, gente, isso não estou desmerecendo dor, né? Não estou desmerecendo o papel de vítima, que às vezes, sim, somos vítimas dos comportamentos alheios, sim, isso existe, é real, mas que isso nos coloca num lugar de ainda maior responsabilidade, sabe? Com o nosso próprio desenvolvimento, com os nossos próprios comportamentos. Tudo que está fora está dentro. E a gente precisa olhar para isso dessa forma. Beleza? Fez sentido? Alguém quer compartilhar alguma percepção? Diga, Maria do Socorro. Tem alguém falando, não tem, né? Só para falar um pouco dessa coisa do narcisismo, eu meio que um pouco passei por isso e já porque eu acredito que sou uma das mais velhas aqui, então passei já por alguns processos com essa coisa, quando explodiu essa coisa do narcisismo, da mãe. Eu segui um blog que se chamava Mãe Maldita, e nós somos todos um também, que era outro blog, falava essas coisas da mãe e tal. Então, eu comecei a descobrir o que acontecia, a minha relação com a minha mãe, eu comecei a rediscuti-la, assim, depois do meu divórcio, há 20 anos atrás. Então, há 20 anos nesse processo, entendendo. O primeiro sintoma foi esse, de raiva, de minha mãe é ruim e a culpa é toda da criação e do desprezo,
né, e da brutalidade e de tudo mais, e eu sou uma pobre vítima, que fui vítima de todo esse sofrimento, e a culpa é de pai e mãe que foram negligentes, e aí depois você vai processando e vai entendendo. Talvez eu já tenha passado por esse lugar de dizer que, ver meus filhos crescendo e falar, não, eu vou deixá-los crescer, eu não vou ser narcisista e incutir na vida deles e tudo mais. E depois você, aos 35 anos, eu descobri o filho mais novo adicto, né, com um vício fortíssimo. Isso tem muito a ver com tudo lá de trás, que não adianta mais ficar, eu sou culpado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e agora eu estou processando isso, já estou em outro tipo de processo mais complexo. Mas tudo talvez esteja interligado e tem a ver com essa coisa desse narcisismo primário e depois replicado, evidentemente sem intenção, ou mal entendido, ou mal colocado, ou mal encaminhado, mal processado. E aí você vai aprendendo para ver como é que você vai organizar isso e se organizar primeiramente. Eu estou no grupo Amor Exigente e a gente conversa um bocado sobre você, é você. Tudo vai resolver a partir de você. Se você não tiver resolvido, não vai, né? Nada vai andar. E a gente compreende, às vezes, até por conta dessa disseminação da psicologia rasa, é bom que, né, que os termos chegaram, mas ter muito, muito cuidado com esse raso, com esse superficial, porque a primeira tendência é essa, de a gente compreender ali na superfície e achar que está entendendo de um assunto que é mais profundo, mais complexo. É isso. É só um adendo, você exprimiu com tanta clareza, com tanta grandeza. Perfeito, é isso mesmo, Maria. É exatamente isso. Assim, a gente tem uma tendência natural de achar que é sempre o outro, né? O início do nosso autoconhecimento, do nosso autodesenvolvimento, a gente vai sempre jogar para o outro, a gente vai enxergar o outro, mas a gente tem dificuldade de enxergar as nossas sombras. Então, a primeira sombra que a gente enxerga é a do outro. Principalmente quando a gente começa a estudar um pouquinho mais de psicologia, de psicanálise, né? Dessas coisas, a gente vai olhar para o outro, porque é mais fácil. Mas só que o outro é sempre espelho. Então, o outro está a nosso serviço. Eu costumo falar que o outro é só personagem para o nosso próprio desenvolvimento. Então, se está no outro, alguma coisa tem ali para a gente tirar para a gente, né? E algumas pessoas, infelizmente, ainda não estão prontas para acessarem esse lugar de que é sobre mim e não sobre o outro. E está tudo bem, é o caminho. Mas nada acontece por acaso. A pessoa vai ser exposta aquilo que ela precisa ser exposta no momento que ela precisa ser exposta. E ela pode rechaçar ou aceitar, e ela é livre para isso, vai ser o processo dela e os frutos dela também, que ela vai ou não colher, né? É isso. Muito bom. Alguém mais quer trazer alguma contribuição, alguma percepção? Ou não? Se não, vou encerrar, que já estamos aqui há muito tempo. Gente, agradeço muito a participação de vocês, foi um prazer, é sempre muito gostoso estar por aqui com vocês. Então, vamos curtir esse final de ano, eu desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para vocês, para as famílias de vocês, que tenham um final de ano excelente, em paz, de muita luz, muita harmonia, principalmente. E eu mando no grupo as informações do nosso próximo encontro, que vai ser esse final desse capítulo, né, das últimas tarefas da Vasalisa e Manauí. Mas eu vou botar direitinho e eu dou a data para vocês lá também. Obrigada, gente. Até. Beijo para vocês.